Bom dia, gente, graça e paz. Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês nesse início de semana, né? Nesse início de dia. Que Deus possa conceder o desejo do coração de vocês aí. E mais, né? Porque eu gosto de pensar que Deus não nos abençoa segundo aquilo que ansiamos ou desejamos, mas Deus nos abençoa segundo aquilo que Ele tem. Olha que coisa interessante. Segundo as suas ricas misericórdias. Então, não é segundo a nossa necessidade, não é segundo aquilo que a gente pede, não é segundo aquilo que a gente sonha, porque é muito mais alto, muito maior, muito mais, né? Além do nosso entendimento, é o que ele tem reservado para nós. Então, eu gosto de pensar dessa forma. Mas eu queria compartilhar algo que me despertou um pouco antes para pensar e achar os textos bíblicos referentes a esse pensamento. O que acontece quando a gente perde a nossa identidade e o nosso propósito e destino? A Bíblia diz em livro de Deuteronômio, capítulo de número 2, na parte B do verso primeiro, diz assim: E por muitos anos caminhamos ao redor dos montes de Seir. O verso 2 diz: Então o Senhor me disse: Vocês já caminharam bastante tempo ao redor desta montanha. Agora ande para o norte. Eu estava pensando, né, o que levou esse povo a ficar caminhando anos ao redor de uma montanha. O que leva muitas vezes nós a ficarmos caminhando, né, anos ao redor de algo que não tem sentido, né? Que não nos tira do lugar, o que leva. E resgatando essa informação, eu fui lá em Números, capítulo de número 13, e até então o povo tinha uma promessa de que ninguém prosperaria diante deles, que eles romperiam, que eles conquistariam a terra prometida e que era para eles tão somente lutar. E a Bíblia diz ali que Moisés ele envia alguns espias para espiar a terra. E a Bíblia diz que depois de 40 dias eles voltam trazendo um relatório. A maioria deles, o relatório foi negativo. E no capítulo 13 de Números, verso 32, o verso 33, mostra algo que caracteriza quando alguém perde a sua identidade, perde de vista as suas promessas, perde de vista o propósito, perde de vista o próprio Deus. A Bíblia diz que quando eles manifestam um relatório diante de Moisés e do povo, eles diziam assim que aquele povo que estava na terra era invencível, era gigante, e que diante dos olhos daqueles gigantes eles se pareciam como gafanhotos, ou seja, era impossível eles adentrarem na terra da promessa. Por causa disso, por causa dessa desobediência, a Bíblia diz que Deus traz um juízo sobre eles, e eles iriam perambular pelo deserto. E é aí então que eles começam a rodear a montanha. Então, muitas vezes a gente não percebe que o que fazemos hoje determina o que nós vamos escolher amanhã. E se a gente está rodeando montanha, está na hora da gente, de repente, mudar algo em nós para resgatarmos a nossa real identidade e o propósito para o qual nós fomos alcançados, salvos e libertos. Essa semana eu li uma frase de um personagem, que eu nem sei exatamente quem ele é, mas olha o que esse cidadão diz e que você encontra as bases e as referências bíblicas para essas grandes verdades. Diz assim: o que você pensa, você se torna. Eu traduzi isso aqui do inglês porque eu achei assim muito interessante. O que você pensa, você se torna.
E a Bíblia diz, no livro de Provérbios, capítulo 27, verso 19, diz assim: assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem nós somos. Como você pensa, você se torna. Olha que coisa interessante. Como você pensa, você se torna. Aquele povo se pensava que eles eram, tipo assim, nada diante do desafio que aqueles gigantes naquela terra oferecia. Eles eram nada, eles já eram derrotados. Muitas vezes a gente fica rodeando montanha porque a gente perde de vista quem nós somos e começamos a pensar e a comprar a ideia de que nós somos derrotados antes de entrar numa batalha, fracassados antes de tentar mais uma vez. Como você pensa, você é. A segunda expressão que esse cidadão dizia é: o que você sente, você atrai. O que você sente, você atrai. É algo que também eu já observei em alguns momentos da minha vida, quando você fica assim com receio de que algo aconteça, você já reparou que aquilo acontece? Você tem um camarada na sua frente, você fala assim: esse cara vai acabar me fechando no trânsito. Ah, mas não dá outro. Ele vai te fechar no trânsito. Você sai de casa já assim cismado, pensando, sentindo. Hoje eu sinto que eu vou bater o carro. Você vai bater o carro. É uma grande verdade. O que você sente, você atrai. E por que não sentir a doce presença de Deus junto a nós, dizendo assim: você é o meu filho amado, você é mais que vencedor. É só uma mudança de chave, na verdade, mas é um fato. O que você pensa, você atrai. Quantos de nós não têm atraído a derrota, o fracasso, a insegurança, a incerteza, a escassez, a esterilidade? Quantos de nós, porque sente isso, sente. E o cristão, ele não pode andar por sentimento, ele tem que andar por fé. E aí, por fim, ele diz assim ainda: o que você imagina, você cria. Ou seja, é a capacidade criativa que a Bíblia diz que nós temos através do Espírito Santo, seja para o bom, seja para o ruim. Só que, infelizmente, muitas vezes nós aceitamos a sugestão do maligno e a nossa mente, ela tão somente imagina coisas ruins, coisas negativas, coisas que não constroem, mas que destroem. Então, são expressões que podem nos ajudar a corrigir e até resgatar a nossa essência, a nossa identidade e o nosso propósito. E nós, então, pararmos de rodear a montanha e começarmos a caminhar rumo ao nosso destino. Eu achei muito interessante. O que você pensa, você se torna. Se você observar no que você tem se tornado, você vai identificar o que te levou a esse lugar, a essa situação. O que você sente, você atrai. Se você observar o que está ao seu redor, os acontecimentos, os fatos, com certeza vai ser isso que você está sentindo no seu espírito, na sua vida, no seu corpo. O que você imagina, você cria. Se você também observar a obra da criação que está ao seu redor, você vai descobrir no que é que você tem pensado, no que é que você tem imaginado. Que tal nós começarmos a, dentro dessa proposta de leitura da palavra, de nós resgatarmos as promessas de Deus para as nossas vidas, a nossa real identidade de quem nós somos e por que o Senhor nos tornou o que nós somos. Qual é o propósito? Então, então, com a nossa identidade restaurada, e o nosso propósito definido, nós possamos parar de dar volta na montanha e seguir para o norte, seguir para o propósito, para o destino. E aí então entrarmos na Terra Prometida e manifestarmos a glória de Deus ali, fazermos a diferença ali e desfrutarmos daquilo que Deus tem para nós. Que tal? Chega de rodear montanhas.
Vamos resgatar essa real identidade de quem nós somos em Deus e com Deus e para Deus. Porque se há algo que a humanidade anseia e geme, é pela manifestação dos filhos de Deus. Então chega de rodear montanhas. Vamos, como filhos amados de Deus, ser a resposta dos céus para essa humanidade que geme, que sofre, que está cativa, para que a gente viva o propósito para o qual nós fomos criados. Quero orar nessa hora por cada um de nós, em nome de Jesus. Feche seus olhos por um instante. Pai, louvamos o teu nome, Senhor, porque o Senhor não nos deixa órfãos. Embora o espírito de orfandade queira reivindicar as nossas vidas, o Senhor continua a dizer para cada um de nós que nós somos filhos amados, que nós precisamos nos ver como o Senhor nos vê, que nós precisamos mudar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de sentir, a nossa maneira até de imaginar com relação àquilo que está ao nosso redor. Ah, Senhor, ajude-nos, Senhor, a nos levantar com força, com autoridade, Senhor, com os olhos abertos, com a mente escancarada, com a identidade restaurada, e nós possamos parar de rodear montanhas e, revestido da autoridade, do poder do Senhor, possamos marchar rumo à conquista de tudo aquilo que o Senhor tem para nós, como propósito, como destino. Seja com a tua igreja, Senhor, aqui, nessa hora, online, seja com a tua igreja, Senhor, que vai estar, de repente, em algum momento, participando dessa live. Abençoe, Senhor, a cada um de nós, ó Deus. Sabemos que já há em nós ampla suficiência para rompermos com tudo aquilo que tem nos aprisionado. Então, Senhor, vem, Senhor, com uma unção de graça, de favor, de renovo sobre cada um de nós, para que possamos ter essa força, como naquela lagarta, Senhor, que tem a força necessária para romper com o casulo, para alçar altos voos rumo ao destino que o Senhor tem proposto. Seja com cada um de nós e abençoe. Senhor, oramos, ó Deus, ainda por aqueles que estão enfermos. Queremos fazer menção da irmã Francisca e de tantos outros que estão nos leitos hospitalares, que estão com diagnóstico, a irmã Judite, a irmã Juliane, a mãe da Laura, tantas pessoas, ó Deus, que precisam de um toque curador, e o Senhor basta. E nessa hora, como filhos e filhas amadas, nós liberamos saúde sobre essas vidas, na autoridade que o Senhor já nos deu. Nós liberamos saúde sobre essas vidas, nós liberamos graça e favor sobre essas vidas, nós liberamos também graça e favor para que os teus filhos venham romper com tudo aquilo que está aprisionando, com toda a mente cativa. Senhor, em nome de Jesus, que haja libertação, que haja liberdade, que haja provisão sobrenatural, extraordinária, para que possamos rumar para o destino que o Senhor tem proposto para nós. Senhor, seja com a tua igreja e a abençoe. Pai, em nome de Jesus eu oro, em nome de Jesus eu agradeço. Amém, 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 amém e amém. Graças a Deus.